Sejam muito bem-vindos ao Universo Corredor. Aqui quem fala com vocês é o Felipe Fagundes, treinador aqui da ProElite. E hoje nós viemos com um tema muito especial. Hoje a gente vem com um convidado mais que especial. Então fica aqui até o final, separa seu café, não desliga do nosso podcast e vamos com a gente aprender um pouco mais sobre esse universo da corrida. Mas para a gente saber um pouquinho mais, quero apresentar para vocês na nossa mesa Paulo Putinelli, médico do esporte e atualmente médico também do Atlético Paranaense e triatleta. Se eu fosse falar o currículo dele todo, a gente ia ficar o resto do podcast aqui. Então, Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso episódio. Bom, obrigado, muito obrigado pelo convite e vamos embora, estou preparado, estou com uma mesa aqui de 4 monstros, estou até tenso aqui pelo que vem rolar, vamos embora. Vamos que vamos. E na nossa clássica mesa aqui, todo episódio, com o fisioterapeuta, o grande fisioterapeuta que vocês conhecem aqui nesse episódio, e nas horas vagas ele é apenas um dos melhores editores de podcast. Fala aí, Fabrício. Há controvérsias e com certeza o melhor fisioterapeuta da mesa disparado, assim. Isso é certo, com certeza. Com certeza. E agora ele, o treinador da ProElite e meu mais novo atleta, que eu já falei em outros episódios, que vem com um grande projeto pela frente. Fala aí, Nestor. Eu fiz forte o último treino e já senti que vai doer semana que vem. Cara, e aqui o nosso outro treinador e o rei das analogias desse universo corredor que vocês tanto ouvem, acompanham, e hoje tenho certeza que o Juliano já está preparando uma analogia para o nosso episódio. Juliano, fala aí pro pessoal. E aí, pessoal, beleza? Então, eu tenho bastante coisa para trazer, tenho bastante pergunta para o Paulo, né? Ele que já vivenciou esse mundo. Já vou aqui dar um spoiler antes do triatlon, né? Que ele vai falar bastante aqui com a gente. Então, fica aí, né? Que vai ter muita pergunta e muito conteúdo bom para vocês. Vamos que vamos. Aí. Então, quando a gente pensou nesse episódio, quando a gente veio com essa proposta de convidar o Paulo, sempre pensando que no universo da corrida existem diferentes aspectos que a gente trata aqui dentro do universo corredor. Se você não sabe um pouquinho mais sobre o nosso podcast, volta lá nos episódios anteriores. A gente tem diferentes conteúdos na primeira temporada, segunda temporada e nessa terceira você não pode perder nenhuma entrevista. Então volta nas outras entrevistas que tem muito conteúdo de qualidade. E se tratando sobre o episódio de hoje, como o Juliano já comentou anteriormente, a gente vai trazer um pouquinho do universo da corrida dentro do triatlo. E aí está o nosso primeiro convidado triatleta e médico do esporte para falar algumas questões muito importantes que eu tenho certeza que vocês estão curiosos e loucos para aprofundar um pouco mais nesse tema. Mas antes da gente falar um pouquinho do triatlo, Paulo, fala para nós quem é o Paulo, cara. Quem é esse cara aí que triatleta, médico, atualmente, né, trabalha aí com futebol, enfim. Fala para nós um pouquinho aí sobre quem é o Paulo. Bom, vamos lá. Uma das tarefas mais difíceis é você se apresentar e falar um pouco sobre a sua vida, mas eu sou, como você já disse, sou médico do esporte, e eu acho que uma coisa que me define bastante é que eu vivo o esporte 24 horas do meu dia, cara. Acho que até, inclusive, quando eu tô dormindo porque eu tô pensando no esporte, ou às vezes eu sonho com alguma coisa do esporte, e aí eu acordo e vou treinar, que é basicamente a primeira coisa que eu faço no meu dia, eu me alimento e aí saio para treinar, e aí depois de treinar eu começo a trabalhar e o meu trabalho envolve o esporte. Então, eu atendo atletas aqui no clube, né? Sou médico do Clube Atlético Paranaense e também sou médico do esporte, atendo em consultório, faço atendimento em telemedicina, e aí eu atendo desde atletas amadores, atletas profissionais ou até indivíduos que querem combater aí o sedentarismo, estão iniciando a prática esportiva, e às vezes no fim da tarde ainda encaixo mais um treininho antes de dormir, antes de jantar. Então, basicamente é isso. Sou um cara que vivo intensamente o esporte, muito possivelmente como a maioria de nós aqui da mesa, e muita gente que está nos ouvindo também é algo que a gente compartilha, né? Cara, bacana. Realmente, a gente respira esporte, né? A gente acorda, passa o dia, vai dormir e tá ainda pensando, né, em esportes que a gente tanto ama.
Cara, mas assim, pra gente entender, conhecer um pouquinho mais do Paulo, cara, que momento o esporte entrou na tua vida, Paulo? Em que momento, assim, tipo, tu, cara, começou a praticar, se teve influência de algum familiar? Como é que foi o início do esporte na tua vida? E qual esporte foi primeiro? Cara, eu treino desde que eu me conheço por gente. Eu comecei a minha vida esportiva na natação por influência de um vizinho. Eu tinha um vizinho, eu brincava muito com ele, e aí a mãe dele se inscreveu ele na natação, e aí a gente passava muito tempo juntos. Eu, por tabela, acabei indo para natação. Comecei ali, devia ter uns 4 ou 5 anos, então bem novinho. E desde então, como eu disse, todos os dias eu treino, né? Eu passei a infância treinando, comecei a competir antes dos 10 anos de idade, competi ali na cidade, eu venho do interior de São Paulo, numa cidade chamada Bebedouro, e eu competi ali, participei de algumas competições municipais ou regionais. Aí, com 14 anos, eu me mudei de cidade pensando única e exclusivamente em seguir uma carreira profissional dentro da natação. Então, eu vivi aquele sonho da juventude de um dia ser um atleta profissional. Eu fui fazer o colegial numa cidade fora, na cidade que chama Ribeirão Preto, que é uma cidade maior ali na região. Eu estudava, obviamente, mas a minha vida era pautada no esporte. Então, eu acordava de madrugada para fazer musculação, fazia sessões de treinamento e estudava no tempo que sobrava. E aí, com 16 anos, 17 anos, eu tive a infeliz escolha a ser feita, que isso, infelizmente, é um problema no Brasil, né? Que a gente precisa escolher entre ser atleta ou seguir uma carreira profissional, né? Essa realidade é muito comum. E eu acabei que queria fazer medicina, era um sonho meu, um sonho da minha família. Eu tive que abandonar um pouco esse conceito ou esse sonho de ser um atleta profissional. Aí fui para a faculdade, continuei treinando na faculdade e só depois que eu virei triatleta. Então, o triatlon apareceu na minha vida depois de formado já. Assim, né? Então, eu sou triatleta há 10 anos. E aí, durante a faculdade, eu praticava outras modalidades, comecei a correr. E aí, depois de formado, que eu tinha o sonho, tinha vontade de... Quando eu fazia natação lá em Ribeirão Preto, eu tive o contato com uma triatleta. Ela treinava lá com a gente era da equipe de natação, a equipe de alto rendimento, chamava UNAEP, a equipe, é uma equipe que inclusive existe até hoje. E aí tinha uma triatleta ali que treinava com a gente, e eu ficava, assim, eu era super fã dela. Eu falava, meu, como assim? Ela chegava toda suja, assim, de pedal ou de corrida para nadar, e eu falava, como assim? Você acabou de pedalar e vai nadar e tal. Então, foi ali o primeiro contato com o triatlon, aí eu sempre tive vontade. Aí, quando eu tinha dinheiro, eu me formei, comecei a trabalhar, aí tinha dinheiro para comprar uma bicicleta, porque é um dos maiores impeditivos, né, do triatlon, é a questão financeira. Aí comprei uma bike e aí só foi. Cara, acho que só uma coisa, acho que é uma curiosidade muito grande das pessoas que estão começando, porque normalmente tu começa através de um esporte, né, Paulo? Normalmente tu escolhe, teu caso foi natação, teu primeiro contato das modalidades do triatlo. E algumas pessoas, às vezes, é a corrida. E realmente, o que impede, às vezes, é esse valor financeiro para investir. Então, acredito que a grande parte dos atletas amadores, normalmente começam depois de um certo tempo vamos dizer, um certo tempo de maturidade, porque, ou seja, né, você já tem uma formação, já tem uma carreira profissional, e isso te permite, muitas vezes, financiar esse teu esporte, que, como tu falou, a gente tem equipamentos que são necessários aí para a prática do triatlo, que realmente exige um investimento. Então, para você que está acompanhando, para você que está aí escutando esse podcast, acho que é uma dica bem importante aí para quem está começando, saber que começar esse esporte, ele exige sim alguns investimentos que são fundamentais para ter uma prática segura e com qualidade. Alguma coisa aí, Guriz? Um pouquinho diferente da corrida por si só, né? A corrida tem como característica uma praticidade, né? Então, você coloca o tênis e já sai para correr ali. Em questão de meia hora, você já consegue fazer um bom treino por dia. Já no triatlon, é um pouco diferente, né? Então, vocês viram na fala do Paulo, que ele falou aqui,
que normalmente ele treina dois turnos por dia. Então, como são 3 modalidades, além de exigir mais equipamentos, por exemplo, uma bicicleta relativamente boa, né? Porque, vamos supor, você tem que fazer 90 quilômetros, não pode ser qualquer bicicleta, né? Então, isso aí exige alguma coisa. Exige que você também tenha um lugar para treinar a natação. Se você não mora numa cidade praiana, então tem que investir em outra coisa. Então, talvez tenha que investir em um clube, alguma coisa. Então, requer também investimento financeiro, né? E não só financeiro, como também de tempo. Então, se você tem aquela vida mais, vamos dizer assim, mais corrida, tem que saber organizar bem para conseguir encaixar bike, natação e corrida, né? Então, eu consegui prestar atenção bem que o Paulo falou naquela questão. E eu queria que ele comentasse, assim, qual que é a maior dificuldade que ele tem, assim, em treinar 2 turnos, o que ele gosta mais, que é uma dúvida que o pessoal muito tem, assim, se ele gosta mais da corrida, da bike ou da natação, né? Bom, só voltando nisso que você falou, realmente o triatlon ele tem alguns pontos que o tornam um pouquinho diferente, mas acho que não pode ser impeditivo, sabe? A gente tem, tem bicicleta, valor de bicicleta, que é o mais caro. Cara, é infinito, o valor é infinito. Tem bicicleta de 200 mil reais, 180 mil reais. Se isso não é a sua realidade, não se limite ou não se impeça de fazer. Comece devagarzinho, porque acho que quando a gente tem um sonho, enfim, se você tem vontade... mas realmente o triatlon ele é uma modalidade que, de maneira geral, a média de praticantes são indivíduos mais velhos, primeiro pela questão financeira, mas também pela questão da organização do dia, né? A gente tem uma rotina mais ajustada, né? E é um desafio, e é um ponto que, inclusive, eu converso com meus pacientes, né? Falo, você quer fazer triatlon, você quer fazer uma prova específica? Eu quero fazer um Ironman, por exemplo. Tá, cara, você quer fazer um Ironman? Então, deixa eu te contar mais ou menos a rotina de treinos de um atleta que vai se programar e vai se preparar para um Ironman. O indivíduo que treina para um Ironman, um indivíduo responsável, um indivíduo que não vai fazer uma loucura, porque assim, a gente acaba... acho que o ser humano acaba tentando se pautar pelas exceções, né? Não, mas eu conheço um cara que fez um Ironman sem treinar. Beleza, eu também conheço. Mas... Todo mundo tem que conhecer. Aí, para piorar, sempre tem esses vídeos motivacionais que mostram o indivíduo que fez o Ironman obeso, enfim. Mas são comportamentos de risco, são comportamentos que a gente não pode tornar como padrão. Então... pensando num padrão e pensando numa questão de segurança, que eu acho que é o que todos nós aqui prezamos, né? E por isso que vocês estão fazendo um podcast para falar de corrida e para falar disso, a gente precisa prezar pela segurança. E assim, para o indivíduo fazer um Ironman, ele precisa, por um bom tempo, treinar algo em torno de, pelo menos umas 15, 20 horas por semana, né? Então, é algo de 2 a 3 horas por dia. Então, ele precisa se organizar. E eu sempre falo isso com os pacientes. Falo, olha, você quer fazer um Ironman, você quer se dedicar mais ao triatlo? Você precisa conversar com o seu chefe, precisa conversar com a sua esposa, precisa conversar com seus filhos, enfim, precisa se organizar, porque senão o esporte ele vai tomar vai se tornar um peso na sua vida. E aí a gente vai inverter completamente o valor e o motivo pelo qual o esporte está nas nossas vidas, que é o momento de você ter um divertimento, de você ter um hobby, ter um descanso, cuidar e prezar pela sua saúde. O indivíduo começa a treinar que nem um maluco e aí fala, não, doutor, eu estou dormindo só 4 horas porque para eu conseguir conciliar o trabalho com o treino, eu só consigo dormir 4 horas. Cara, tá errado. Vamos, calma, senta aí e vamos conversar de novo. Às vezes baixa esse sarrafo, sabe? Joga o Ironman lá para frente, faça provas mais curtas, porque no fim das contas, e acho que eu vou repetir isso algumas vezes, que é dos pontos que eu mais toco, o mais legal é curtir o processo, né? É legal fazer uma maratona? É muito legal. É legal cruzar a linha de chegada? É muito legal. Só que isso, a prova em si, dura 4 horas, 3 horas, 4 horas e meia, enfim. Só que, ao invés de você curtir essas 4 horas, você pode curtir os 4 meses do ciclo, né?
e ser um ciclo saudável, um ciclo feliz. Pô, eu tô falando isso, eu acabei de lembrar, eu tava correndo hoje aqui no parque, no Barigui, e aí eu tava fazendo treino de tiro num circuito curtinho, e tinha um cara correndo no circuito curto, bem mais lento que eu, um indivíduo que tava se esforçando muito para fazer o treino. E aí eu já tinha acabado o meu treino, eu tava soltando, então eu tava mais lento, um pouquinho atrás dele. Cara, vocês não vê a felicidade, o cara começou a bater palma na hora que ele acabou o treino. Aí cara, isso aí me gerou uma reflexão, assim, depois eu fiquei pensando, falei, cara, é isso. Tipo, ele tá mais feliz que eu. Eu, obviamente, corri muito mais rápido que ele, me matei no treino de hoje, só que o cara tá aí felizão, sabe? Tipo, eu também preciso ficar feliz, e aí fiquei feliz por ele, assim, ele me contagiou, sabe? Cara, é bacana e essas transferências que a gente tem, né, Paulo? Essa vivência dentro do esporte, quando a gente vê outras pessoas tendo conquistas, a gente brinca muito aqui que às vezes a conquista de um aluno, cara, é mais gratificante que as nossas conquistas, tá? Tipo, cara, quando eu fiz minha primeira meia maratona, ok, beleza, foi legal, foi. Agora, quando meus alunos fazem a primeira meia maratona, cara, é de se arrepiar, sabe? Tipo, o cara fica muito feliz mesmo, porque tu vê às vezes a pessoa chorando, a pessoa muito emocionada porque ela fez uma conquista, ela saiu de 1 ano atrás, 2 anos atrás, de um sofá onde às vezes médico cardiologista disse para ela que ela tinha que usar 10 tipos de medicamento e ela tá indo lá agora para, cara, parando com a medicação e tá fazendo uma prova que antes para ela era impossível. Então, realmente, cara, a gente fica muito, muito feliz realmente com essas conquistas. E aí a gente começa a valorizar, né, essas pequenas conquistas, esses pequenos detalhes aí que a gente vai vivendo no dia. E esse teu exemplo foi perfeito. E mais, Felipe, assim, às vezes a gente fica, maratona, Ironman, fica colocando essas coisas de grandes metas, cara, às vezes correr os primeiros 5 quilômetros é legal. Às vezes, cara, a pessoa calçar um par de tênis e fazer um treino, ele venceu, cara, coisa que ele não fazia há 10 anos, sabe? Então, cara, a gente fica querendo olhar lá na frente e esquece de comemorar. Fala, pô, há 1 ano atrás eu não fazia nada disso, sabe? E hoje eu já estou fazendo. É que, óbvio, isso talvez seja uma das diferenças do ser humano a outros animais. A gente tem ambições, a gente está sempre querendo atingir metas, e enfim. Só que também não dá para ser um malucão e esquecer de parar, olhar e falar, caramba, olha o ponto que eu cheguei, que legal, vou comemorar, ficar feliz, né? Uma coisa assim. Nossa. Excelente, excelente. Eu tenho uma dúvida, eu queria tirar essa dúvida. Paulo, é o seguinte, as pessoas que vão te procurar pelas lesões, por ter machucado, normalmente elas vão porque elas se passaram, assim, foi no excesso mesmo, mau programa de treinos, ou realmente é do jogo mesmo, elas estavam no limiar delas ali, se machucaram por uma eventualidade, ou normalmente essas pessoas elas vão porque erraram e se passaram e exageraram? Boa, essa é uma boa discussão e gera bastante reflexão sobre isso. Na minha prática clínica, na minha experiência como médico, eu já vi gente treinando muito, assim, mais de 30 horas por semana. Cara, eu tenho alguns pacientes que são ultra triatletas, ultra maratonistas, que treinam muito e não se machucam. Muitos deles nunca se machucaram. Então, essa questão de volume e intensidade é muito relativa, né? E os fatores que contam, primeiro, é sempre o lastro esportivo, né? Então, o quanto esse indivíduo já treinou na vida dele, né? O quanto ele está acostumado a fazer aquilo, o que ele vem acumulando nos últimos tempos, né? Então, para a gente evitar grandes aumentos abruptos, que é o mais comum das pessoas se machucarem, é nesse aumento abrupto por vários motivos. Às vezes o indivíduo, o trabalho aperta, ele fica 2 semanas sem treinar, aí ele fala, cara, perdi 2 semanas, essas próximas 2 semanas eu vou compensar, aí é a armadilha número 1. Essa é a armadilha número 1. E não só de 2 semanas, às vezes o cara mata um treino no final de semana, aí ele soma. Essa soma é demais. Essa soma é demais. Cara, a gente enfrenta isso. Né? Eu perdi o longão de sábado. Pô, o longão de sábado era de 15. Hoje eu tenho 8. Bom, vamos lá. 8 mais 15, 23. Não, 23 é muito. Vai, eu vou fazer uns 20. E bom,
Parabéns, Não, gênio. e o melhor é que existe um cálculo e um raciocínio e que na cabeça se torna lógico, né? Sim, sim. Assim, eu não tô julgando, porque eu passo por isso também. Claro. Assim, é foda. E outra, só que assim, além disso, e esse é um ponto que ultimamente eu tenho pensado nisso, eu até gravei um vídeo esses tempos sobre isso, é da gente equilibrar a balança, né? Então, o treino ele sempre vai ser um fator estressor. Ele sempre, o treino por conceito, ele vai causar um estresse para o seu corpo. E esse é o motivo, né? Vocês treinadores, vocês prescrevem um treino pensando em gerar respostas adaptativas, né? Então, você vai estressar esse corpo se recuperar e se tornar melhor do que ele estava antes. Agora, para ele se recuperar, a gente precisa otimizar sono, precisa otimizar a alimentação, precisa otimizar a hidratação e o indivíduo precisa ter saúde. Então, são esses 4 fatores que equilibram a balança. Então, se a balança estiver bem equilibrada, cara, dá para ir aos poucos aumentando os volumes e, cara, assim, 30 horas, enfim, 30 e tantas horas. Eu tenho um exemplo agora, a Seleção Brasileira de Triatlon está na altitude treinando. Eles estão treinando 32 horas na altitude. Então, assim, só que, assim, são atletas profissionais que fazem isso há um bom tempo. E aí, eu brinco que, assim, a vida de um atleta profissional é comer, treinar e dormir. Só. Tipo, eu brinco que eles têm um caixão, em vez de ter cama, eles têm um caixão, eles treinam, eles ficam no caixão, dormem, acorda, come e vai treinar. E não é essa é a realidade de poucos amadores, né? Tem amadores que tem essa possibilidade, mas a grande maioria é como a gente, né? Tá sempre atrasado, sempre tomando whey no carro e às vezes indo treinar sem tomar banho, porque indo trabalhar sem tomar banho, porque Não se deu tomasse tempo. banho ia ficar muito atrasado, que já está atrasado, né? Cara, bem assim. Verdade. Cara, e Essa é uma questão- realidade. Pode falar, senhor. Pode ir. Não, essa questão só que falou é que a gente tem o conceito da periodização, né, no treinamento, mas a periodização não envolve somente a carga do treino, que é bem isso aí que tu falou, envolve também o sono, o descanso, a relação familiar, a saúde mental. Então, às vezes, naquele treino que era para ser mais forte, o indivíduo chega ali que ele dormiu 3 horas de noite porque tinha um relatório para entregar, aí brigou com a esposa, enfim, aí ele não vai conseguir fazer aquele treino. Então, tudo tem que ser pensado em torno disso. Por isso que a gente sempre fala aqui para os nossos ouvintes, para os nossos alunos, que não é só o treino que importa, tem que ter todo o contexto da tua vida para a gente conseguir mensurar o quanto isso vai ter impacto. Cara, você matou. Você matou porque, assim, Nestor, por exemplo, assim, uma ideia que veio rápida é a nutrição. Todos esses processos, eles são periodizados, cara. A nutrição esportiva atual de boa qualidade, ela é periodizada de acordo com a planilha de treinamento. Então, um bom nutricionista é o nutricionista que abre a planilha do atleta e olha o ciclo de treinamento. Você está na base, você está no específico, onde você está? Na base você vai comer mais isso, porque os volumes são mais altos, as intensidades são mais baixas, enfim, ele vai desenhando. E tem a questão do próprio treinador entender que os atletas, de maneira geral, eles têm fatores externos, né? Me veio à mente uma vez que eu estava assistindo uma aula do treinador de força do Nicolas Santos, um nadador, aquele nadador brasileiro que bateu o recorde mundial com 40 anos, o recorde dos 50 borboleta. O Luigi é o treinador de força dele, e uma vez eu estava assistindo uma aula dele sobre monitorização e controle de carga de treinamento. E aí, tava uma discussão altamente científica, com grandes nomes, e aí ele falou, olha, eu decido o treino do Nicolas quando ele entra na academia, que eu olho a cara dele, e eles se conhecem há mais de 10 anos, eles são sócios, inclusive, ele já sabe mais ou menos como é que tá o humor do Nicolas, e como é que ele tá, e como é que vai ser mais ou menos o treino. Porque, assim, tem até eles, o Nicolas é pai, a gente brinca que atleta profissional só treina, mas eles também têm briga com a namorada, briga com o marido, o filho tá em filho pequeno. Nasceu. Pois aqui no futebol a gente eu participei ontem de uma discussão isso, tem um atleta que não tá rendendo bem. Aí a gente sentou a comissão,
E a gente chegou à conclusão que ele acabou de ser pai. Tem 3 semanas que ele foi pai e não tá dormindo. Então, pô, a gente tirou ele do treino hoje. Não vai treinar, velho. Fica aí, faz um pouco de físico e vai embora mais cedo, sabe? Esse feeling é importante. Excelente. Cara, e quando a gente pensa em carga de treino, né, Paulo? A gente tá falando aqui, comentamos sobre atletas, comentamos, né, da vida de pessoas que realmente dedicam, às vezes, bastante tempo ao esporte, mas a gente tem também os meros mortais, que são aquelas pessoas que a gente, eu digo assim, cara, hoje a gente atende pessoas que elas têm o objetivo de, cara, ter uma prática esportiva, ter uma prática de corrida. Objetivos, cada um com o seu, cada um com as suas metas ali, mas, cara, quando se trata de carga de treino, a gente sempre leva aqui em consideração, por isso esse trabalho que surgiu com a ideia do fisioterapeuta, os treinadores, para a gente sempre gerar essa discussão de, cara, a pessoa, além, como a gente está falando, ela tem essas outras atividades do dia, e, cara, a pessoa que ela é amadora, que ela está começando, muitas delas que a gente atende, ela teve uma infância totalmente pobre de atividade física, tá? Ela está começando agora com 30, 35 anos a se exercitar, ou então ela se exercitou até os seus 15 anos, parou e está voltando agora com 40, 50 anos. E aí a gente tem uma realidade totalmente diferente, né, quando se trata. Só que o que a gente sempre defende aqui dentro do Universo Corredor é que, cara, nunca é tarde para começar. Né? A pessoa, basta ela querer, né? E aí a gente entrou em alguns pontos de organização, de disciplina, enfim, buscar profissionais capacitados, e aí a gente vem num bate-papo aqui, cara, que é tão importante, se as pessoas que estão querendo buscar algo melhor para si com a qualidade de treinamento, busca o médico, aí o Paulo depois vai deixar seu contato para quem está procurando, está a fim de conhecer e entender um pouquinho mais de como a medicina ela pode influenciar em aspectos do seu treinamento, enfim, buscar treinadores, fisioterapeutas, o quanto mais de suporte ela puder ter, cara, melhor ainda para a gente conseguir ter uma qualidade nos seus treinos. É fundamental. Quer completar alguma coisa, Cruzado? Querem trazer algum ponto aí? Que eu tenho uma pergunta, cara, que eu tô assim, ó... Então, segurando? Tô assim, ó, cara, me segurando. Deixa eu só falar isso, cara, que você falou. Vai. Eu acho, puta, vocês são muito bons, cara. Parabéns, viu? Tô gostando muito da conversa. Valeu. Cara, a gente tá feliz com a tua presença aí. Ferrou, velho. A gente falou que antes de começar aqui ia durar no máximo 1 hora. Vixe, nós vamos. Não, isso aí tem hora. Não, mas, cara, assim, é sempre legal ficar falando de atleta profissional, de dar exemplos. Eu tenho bastante contato com atletas profissionais de várias modalidades, desde o futebol aqui no clube, triatleta, nadador, corredor, enfim. Mas, como você disse, a grande maioria das pessoas vivem uma outra realidade. É legal e é importante ter esse convívio com os atletas profissionais porque a gente tem uma referência, a gente tem um padrão ouro que a gente se pauta e pauta as condutas. Mas, assim, para ser bem sincero, eu tenho um prazer e um carinho muito grande de atender pessoas, como você disse, pessoas que venceram o sedentarismo ou que querem vencer o sedentarismo e que querem praticar atividade física para promoção de saúde. Cara, é legal fazer prova, é legal se desafiar, se vencer diariamente é sempre bom, mas, cara, assim, eu tenho minhas outras prioridades, eu tenho coisas a fazer, eu quero fazer as minhas atividades. Ótimo, cara, ótimo. Um médico do esporte vai te ajudar, assim como um treinador vai te ajudar, né? O Juliano falou há pouco aí que é tranquilo correr, que é só botar um tênis para correr. Mas é isso no começo. Depois, você precisa de uma ajuda de um profissional, você precisa de ajuda de uma assessoria esportiva, você precisa passar num médico para ver se está tudo bem com você, se você tem saúde. Então, assim, a única coisa que eu exijo é que, pelo menos, não seja sedentário, sabe? E não ser sedentário significa fazer mais que 150 minutos de atividade física por semana. Ou seja, é só fazer 2h30 por semana. Pegar 2h30 da sua semana e, pode ser 30 minutos por dia, sabe? Uma corridinha, às vezes eu vou lá na academia, naquelas academias que tem na praça mesmo, sabe? Que é bem legal, aquilo dá pra fazer um monte de coisa, né? Tá sim, com certeza. Então digita no Google, treino online, né? Tipo, treino de como fazer academia dentro de casa. Vai ter 1 milhão, Pandemia brilhou, né? Cara, eu vou falar o seguinte, ainda para quem tá acompanhando, clica lá vai no YouTube, vai em
Pro Elite Assessoria Esportiva e a gente tem diversas aulas, cara, para a pessoa fazer em casa. Tem, olha, tranquilamente, nós temos umas 6 aulas para você fazer em casa, treino de funcional em casa, treino de alongamento, enfim, mobilidade. Aí, ó, já chegou uma solução para você. Boa, nem combinamos, hein? Nem combinamos, exato. Cara, boa, bacana. Boa. Mas manda bala agora. Vamos lá. Cara, seguinte, Paulo. Tá se coçando. Cara, eu acompanho o teu trabalho, Paulo. Recentemente, na verdade, depois do podcast que tu fez com o Carneiro ali. E, cara, achei muito bacana a fala de vocês, achei muito legal o podcast. E fui saber um pouquinho quem era o Paulo, né? Vou conhecer quem é esse cara aí que tá falando de médico do esporte. E, cara, vi que vocês tinham um trabalho que vocês publicaram recentemente sobre saúde física e mental. E aí eu fui ler o estudo, né? Fui ler, cara, o que os caras escreveram? Vamos lá ler, né? Só que nada melhor do que eu perguntar pro autor, né? Cara, poucas vezes a gente tem a oportunidade de ler um artigo e vir discutir com o autor esse artigo, cara. Cara, fala um pouquinho para nós como é que foi aí esse trabalho, de onde surgiu a ideia. Parabéns, primeiro parabéns ao grupo de vocês, foi um N considerável que vocês fizeram e eu vivo um pouco desse mundo de laboratório, de mundo científico. O Fabrício também já concluiu o mestrado dele, os guris aí também já vivenciaram a parte acadêmica, e a gente sabe o quanto é difícil, cara, a produção de um artigo, né, a construção. E vocês fizeram ele rapidaço, cara. Velho, foi muito rápido que saiu aquele trabalho. Então, manda aí para nós um pouquinho sobre um resumo aí desse trabalho de vocês. Boa, Felipe, boa. Bom você ter levantado essa bola. Acabou que você me perguntou quem eu era, eu só falei do esporte e esqueci da profissão. Não, assim, eu sou médico do esporte, na verdade, assim, eu fiz medicina lá em Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão, e aí eu fiz residência em medicina esportiva em São Paulo, na Unifesp, na Federal de São Paulo, e fiz doutorado em fisiologia do exercício também na Unifesp. Então, aproveitei a residência, né? Eu comecei durante a residência, eu já engatei, já fui para esse viés científico que eu gosto da pesquisa, e aí comecei um projeto de pesquisa com triatlon, e aí fiz o meu doutorado com performance em triatlon, os fatores que influenciam a performance no triatlon amador, e aí, cara, veio a pandemia, né? E, cara, quando começou a pandemia, em março de 2020, né? Foi o gap no tempo, né? Todo mundo tá, né, com esse gap. Agora. Uma das bandeiras que levantou foi, cara, vai ficar todo mundo em casa, as pessoas vão parar de treinar, né? E isso, além da questão indireta do exercício físico na saúde mental, tem a questão direta dos indivíduos ficarem em casa e isso afetar a saúde mental. Pô, vamos estudar isso, né? Essa foi a discussão que a gente levantou dentro do grupo de estudos lá do Laboratório de Fisiologia. Então, a gente se organizou e fez um questionário. Na verdade, a gente não fez um questionário, não criou da nossa cabeça, a gente foi buscar na literatura científica os questionários para avaliar nível de atividade física, nível de saúde mental, pensando em depressão e bem-estar. Aí a gente compilou, buscou as versões em português, as versões validadas, e distribuiu esse questionário. Colocamos aí para a galera difundir, e aí a gente avaliou. No total, cara, a gente avaliou mais de 2.000 pessoas, 2.200 pessoas, bastante gente. Bastante. E aí a gente tem dentro do laboratório colaboradores ao redor do mundo, e a gente acabou compartilhando esse mesmo questionário para outros países. Então, um pesquisador suíço conseguiu difundir na Suíça, na Grécia, no Canadá. Então, a gente fez um estudo multicêntrico, né, que a gente chama, um estudo ao redor do mundo. E aí a gente publicou esses dados numa revista legal, uma revista importante, chama BMC. Só que a gente publicou, cara, esse ano. E assim, quando a gente começou a estudar, a gente falou, cara, a gente precisa correr com isso, porque logo vai acabar a pandemia e a gente vai perder o timing da publicação. E aí, como você bem falou, é difícil fazer pesquisa, tem toda uma questão do comitê de ética, depois você precisa escrever o artigo, aí seu artigo precisa passar por revisão, é um processo demorado. E aí acabou que a gente foi publicar esse artigo agora, em janeiro de 2021.
Só que, cara, foi exatamente no momento que voltou o lockdown, ou voltaram as medidas restritivas. Então a gente pegou o segundo gap, assim, sabe? Então foi muito legal, porque foi exatamente o que a gente tinha pensado. A gente falou, pô, mas a gente vai pesquisar, tá acontecendo, para que a gente quer estudar isso, né? Pô, se acontecer alguma coisa similar no futuro, a gente já vai ter alguns dados para poder orientar a população, para poder discutir. Assim, cara, parece que foi o destino, assim, sabe? Feliz destino, né? Mas daí, cara, assim, o que a gente estudou, né? E o que a gente achou de resultado? Foi que o isolamento social, né? As medidas de restrição, elas diminuíram bastante o nível de atividade física dos brasileiros. Então, as pessoas passaram a se exercitar muito menos e afetou negativamente a saúde mental da população. Então, os indivíduos apresentaram mais sintomas de depressão e pioraram a qualidade do bem-estar, do nível de bem-estar, né? Ou seja, a gente tem uma relação direta do nível de atividade física com essas questões. E pontos importantes foi que afetou principalmente indivíduos mais jovens e as mulheres, né? E isso, cara, assim, acabou que o trabalho, ele serviu muito de embasamento, isso foi muito legal, para políticas públicas de liberação da prática de atividade física ao ar livre, obviamente com orientações, tentando sempre fazer sozinho e tal, mas enfim, cara, assim, foi muito legal porque a nossa pesquisa foi utilizada por um deputado federal para defender um projeto de lei. Pô, isso aí para mim, falou, pronto, tá feito aí nosso objetivo, a gente comemorou muito, foi muito feliz. E foi legal que, assim, nos outros países foram muito semelhantes, né? Óbvio, na Suíça eles são menos depressivos que a gente, porque eles têm menos problemas que a gente, mas eles também diminuíram os níveis de atividade física e nos outros países também. Então, foi essa a mensagem aí do nosso artigo. Cara, foi muito legal, porque quando saiu o artigo, eu peguei, cara, no primeiro mês ali, já que eu li ele, até porque eu tinha botado umas buscas lá para exercício físico e Covid-19, então eu recebi no e-mail, e aí eu vi, cara, galera, os brasileiros aí fazendo, aí depois que eu fui descobrir que era o Paulo, né, que tinha escrito o artigo ali. E, cara, esse artigo também, ó, até encaminhei para alguns amigos meus, e tem até um amigo que também é político, é vereador aqui na cidade de Santa Maria, e encaminhei para ele, e um dia até a gente se encontrou e discutiu um pouco sobre esse artigo, e ele, além disso, ele é profissional de educação física também, então, realmente, cara, acho que vocês conseguiram fazer um trabalho que realmente acertaram um time, e ele traz alguns pontos que são fundamentais para a gente discutir hoje, e entender, cara, quanto o trabalho envolvendo o esporte, ele pode ser uma ótima ferramenta pensando em saúde física e, cara, a gente está falando de saúde mental, né? A gente está falando de um ponto que grande parte dos brasileiros está sofrendo desse momento, né? Então, realmente, o exercício ele tem um papel gigante nessa pandemia. E aí a gente tem que realmente ser incentivadores, trazer conteúdos com quem a gente incentive essas pessoas a praticarem o esporte. Boa. É isso, assim, cara, foi legal porque teve uma boa repercussão, cara, dei entrevista para a rádio do Piauí, assim, sabe? O negócio difundiu, foi muito legal e, cara, acho que o podcast com o Caio também, obviamente, é um cara que até, pô, serve aí de inspiração para vocês, ele tem, cara, o podcast dele acho que é um dos mais ouvidos do Spotify e tal. E aí, foi legal porque acabou que a conversa era sobre o artigo, só que a gente acabou enveredando exatamente por esse caminho, sabe? Quão importante é praticar atividade física? É importante para você diminuir os riscos de você ser obeso, diminui os riscos de você ter outras doenças crônicas, ou se você pratica atividade física, as complicações são menores. E, cara, Covid tá aí para justificar. A gente está vendo agora alguns trabalhos robustos saindo, que praticantes regulares de atividade física tiveram menores complicações, menores tempo de internação, menor número de mortes. Então, assim, eu brinco que a única coisa ruim do treino é o sofrimento que você tem na hora, né? Porque o resto só tem qualidade, só tem coisa boa, né? Porque depois do treino você fica feliz, cara. Assim, para quem tá ouvindo aí já alguma vez já acabou um treino, cara, assim, eu fico brincando que às vezes assim, meu celular não para, meu WhatsApp
piada. E o nego me manda áudio, muito paciente me mandando áudio. Aí às vezes eu vou falar, você gravou esse áudio depois do treino, né? Você sabe? Televisão, tá de brincadeira. Aí é muito comum. E assim, cara, assim, trata a doença, previne doença e é grátis, né? Pelo menos no começo é grátis. Mas realmente, tu não precisa de... Vai precisar de físio e ter que ir no médico, aí precisar pagar uma assessoria, mas assim, se você... Eu tenho um amigo que é médico do esporte, ele falou uma frase muito boa, cara. A gente tem o costume de quando treina, escrever ou falar que tá pago, né? Mas aí ele brincou que ele falou, cara, a gente não pode falar tá pago, a gente tem que falar tá investido, porque a gente está investindo, né? Falei, cara, genial essa sacada, eu achei muito boa. Então, em vez de falar tá pago, você fala tá investido, e você investiu na sua longevidade, com certeza. Vamos começar a usar isso aí. Eu vou dar os créditos. Chama Eduardo. Já vou falar. Eduardo Gonçalves, ele atende então aqui no Sul, né? Vai ser, então, como é que é? Tá investido a PUD. Aí vou usar uma PUD, né? Vou marcar ele lá. Mas eu sempre falo, pessoal, ninguém se arrepende de um treino feito e também eu tento conscientizar as pessoas dessa forma. A gente tá falando de movimento, exercício. A gente tem mais de 600 articulações no nosso corpo, mais de 200 ossos, muitos músculos. Então, toda essa questão, eles estão ali por um motivo, não é simplesmente por estar para ficar parado. No pé, 1/4 das nossas articulações está no pé. Eu sempre falo aqui, fortalece o pé é importante para a corrida, é teu primeiro ponto de contato com o solo, é ali que ele te dá toda a informação do que teu corpo vai ter que se adaptar. Então, ele não tá ali para ficar realmente parado dentro do tênis o dia inteiro, dentro de um sapato apertado o dia inteiro, que modifica a estrutura dele. Ele tem que ser movimentado e assim serve para todo o corpo também. Então, é tentar pensar, porque a gente evoluiu através do movimento e o movimento vai fazer parte da nossa vida enquanto que a gente existir. Não tem como dissociar isso. Boa. Perfeito. Outro ponto também que o Paulo falou, é a saúde mental, né? A gente vê, assim, grandes pessoas, assim, a maioria das pessoas teve problema, né, com depressão, ansiedade. Às vezes acaba, às vezes tem filho em casa, acabava discutindo com o filho, com o pai, às vezes se atolava em comida e comia bastante, ou não. Então, essa questão mental ali, então, o que o exercício proporciona é muito bom, né? E isso é desde o amador até o atleta, né? Porque a gente sabe que aquela pessoa de mais alto nível, você não tá com, vamos dizer, a cozinha ajeitada, né? Que aquela parte mental não tá tão boa, as coisas não fluem normalmente, né? Então, essa questão do quanto que o exercício faz bem para a parte mental é fundamental. O Nestor falou ali que também as coisas caminham juntos, né? Então, não é só o corpo físico, né? A mente também é muito importante. E o exercício físico, ele veio nesse momento, assim, vamos dizer assim, para acalmar um pouco a situação, né? Então, é um momento que as pessoas conseguem ter um momento com si mesmo, né? É um momento que você conhece, que tu dá uma... quem não tá treinando, assim, esqueceu um pouco da vida, né? Que seja alguns segundos, assim, então já consegue esparecer, né? E isso é tanto o amador quanto o profissional. Então, achei bem bacana o estudo. É verdade. Bom, depois, se vocês não leram, eu encaminho lá para vocês, lá pra gente fazer uma discussão uma hora dessa aí. Boa. Cara, vamos que vamos. Pessoal, então já estamos indo para a nossa reta final do podcast e depois o pessoal que está nos acompanhando, que está aqui pelo Spotify, ou seja, a sua plataforma de podcast, ou até mesmo lá no Instagram, deixa depois aí uma pergunta para nós, ou manda lá para o Paulo para tirar um pouquinho mais de dúvidas, enfim, quiser aprofundar, segue o perfil lá do Paulo e a gente vai sempre trazendo conteúdos envolvendo exercício. Mas, Paulo, agora eu vou ter que colocar numa saia justa, cara, que a gente chama aqui no Sul. A gente saia justa quando a gente coloca o cara numa enrascada aqui, né? Vamos dizer assim. Então, tu vai ter que deixar aqui gravado, cara, para todo mundo que nos acompanha, tuas metas pessoais, Paulo. Quais são assim? Tu deve ter alguma meta pessoal, né, cara? Tu deve... Bem tranquilo. Achei que era só uma entrevista. É no esporte. Cara, bem tranquilo, achando que era só uma entrevista e largo essa. Toma, aguente, vai conversando aqui enquanto vai pensando. Com certeza você já tem isso na cabeça. Eu não acredito um tempo no Ironman. Mas você deve ter, né, cara? Aquela meta que, assim, que ela ainda não foi atingida, que tu está há algum tempo aí trabalhando para ela. Conta para nós aí, o pessoal que está acompanhando, Paulo, qual tuas metas pessoais
para 2021, vamos botar até 2022, né? Porque a gente já está entrando para metade do ano, vamos pensar aí a médio prazo. Boa. Difícil, hein, cara? Boa. Tô pensando aqui. Mas eu tenho uma meta a curto prazo. Eu tenho 10 anos de triatlon, né? Eu comecei a fazer triatlon em 2011. Então, aí, 2021 eu vou completar 10 anos. E eu nunca fiz um Ironman. Nunca fiz. Porque no começo eu gostava de provas curtas, né? Porque no triatlon, de maneira geral, os triatletas não nadam bem. E como eu venho da natação, eu tenho uma natação boa. E aí a natação, quanto mais curto a prova, mais a natação tem influência no desempenho, né? Então eu sempre fiz provas mais curtas e também nunca consegui me organizar para treinar para um Ironman, né? Sempre trabalhando muito, estudando muito, doutorado, enfim, todos os pontos. E aí em 2019 eu me inscrevi para o Ironman de 2020, que não teve. E aí 2021 também não vai, assim, tá marcado, mas possivelmente não vai ter. E como vai ter, agora vai ser falta 100 dias para as Olimpíadas, hoje falta aí 100 dias e se tudo der certo eu vou para as Olimpíadas. Então eu não vou conseguir fazer em 2021 mesmo que tiver. Então em 2022 a minha meta é ser um Ironman, essa é a minha meta. Cara, tá gravado aí. Não. Se tiver. Eu tô inscrito. Paguei, né? Eu paguei lá em 2000. É outubro, né? Acho que tá outubro que tá marcado o Ironman, né? Outubro desse ano agora. Isso, normalmente é em maio, né? No último final de semana de maio. E, cara, assim, eu vou fazer, porque é caro, né? Pra quem não... Cara, assim, acho que eu paguei mais de R$2.000 custa uma inscrição para o Ironman. É bem caro. Exato. Então, tá aí minha meta a curto prazo. Eu posso falar uma longo prazo? Essa eu com certeza. Cara, é o que eu já ia te perguntar. Você já ia perguntar. Tá vendo? Falo muito. Assim, cara, eu tenho uma meta a longo prazo que é ser triatleta até os 70 anos, assim, sabe? Poxa. Cara, assim, eu já acompanhei algumas provas de Ironman e eu sempre gosto de ver os mais velhos, cara. Eu gosto de ver o cara que ganha, eu gosto de ver o campeão, tal, eu gosto. Mas, cara, quando passa os mais velhos, cara, assim, me arrepia muito. Porque essa é a essência do esporte para mim, sabe? E essa é a mensagem que a gente precisa reverberar, sabe? E do tipo, cara, vai devagar, sabe? Respeita o processo, porque, assim, se você gosta tanto do esporte, que tal você alongar aí os seus dias praticando, sabe? Porque, cara, assim, é muito, muito, muito comum ver indivíduos que pulam etapas e aí desistem, né? Porque foi o que a gente começou falando aqui no podcast, né? Começa a ser sofrido, sabe? E, assim, não é raro pacientes e pessoas que eu conheço que, cara, perderam o emprego, acabaram com o casamento, tiveram vários problemas financeiros, pessoais, porque a paixão foi muito grande, né? E, cara, assim, a gente vive o esporte, né? A gente sabe que é muito apaixonante. Cara, você começa a treinar, a primeira vez que você faz um tiro, você fala, caramba, velho, eu fiz um tiro abaixo de 5 minutos, um tiro de 1 quilômetro abaixo de 5 minutos, ou abaixo de 4, ou sei lá, abaixo de 3. Caramba, velho. E assim, a pessoa, de maneira geral, no começo, ela faz uma conta aritmética simples, muito fácil. Bom, eu comecei a correr, eu corria num pace de 6. Em um mês eu fui para 5,30. Então vamos lá. Daqui um mês, 5, e aí, cara, a gente esquece que não é assim, mas enfim. Então, cara. Você está fazendo 30 segundos. Exato. Para o Kipchoge subir 2 horas na maratona, acho que é brincadeira, ninguém pensa assim, mas eu acho que a gente precisa, às vezes, controlar a paixão. É muito legal, cara, treinar é muito gostoso. Mas a gente, às vezes, precisa tirar o pé, cara. E, por exemplo, atualmente eu tô num momento que eu tirei um pouco o pé dos treinos. Eu acabei de me mudar para Curitiba. Eu, lá em São Paulo, trabalhava na clínica, trabalhava com futebol também, com a base do Palmeiras. Aí vim para cá, um baita desafio profissional, uma nova cidade. Eu falei, cara, não é a hora de eu continuar treinando as 20 horas que eu treinava lá em São Paulo. Tá bom, eu vou reduzir para 10, para 8, enfim, vou treinar
Mas eu vou treinar. Todo dia eu acordo, cara. E até nesse podcast que a gente estava conversando antes de entrar aqui, eu gravei um podcast para um cara que eu sou fã, um podcast que eu sou fã gringo, e o cara me fez essa pergunta, falou, cara, dá uma dica, né? Fala uma coisa que você faz todo dia que te torna uma pessoa melhor. Cara, eu treino todos os dias, e isso me torna uma pessoa melhor. Eu começo meu dia começa depois que eu treino. Ah, mas eu começo muito cedo. Cara, tenta acordar mais cedo e treinar, e se não conseguir, joga para mais tarde, não tem problema, né? Joga para um pouquinho mais tarde, mas treina todos os dias, ou não, eu treino todo dia, eu não treino, eu treino zero, vou começar a treinar todo dia. Não, vai começar a treinar 2, 3 vezes por semana, e depois vai... Eu treino faz 30 anos, né? Faz 30 anos que eu treino todos os dias. Então, para mim, cara, os dias que eu não treino, assim, ou é porque eu tô de férias, e realmente, às vezes, eu tiro férias e falo, cara, vou passar 10 dias movimentando meu corpo o menos possível, assim, sabe? Ficar aqui, ó, só trabalhando, porque a gente precisa dessa questão, mas quando eu, de maneira geral, ao longo do ano, eu não treino, eu por algum motivo, e às vezes isso acontece, né, cara? Sei lá, viagem, trabalho, eu deito na cama pensando que falta alguma coisa para completar o dia, sabe? Meu corpo pede. Eu passo 2 dias sem treinar, cara. Eu falo que eu entro em TPM, assim, sabe? Parece TPM. Quer matar todo mundo, quer comer chocolate, quer comer que um louco. Você fica ansioso, eu fico, né, cara? Eu acho que até é uma terapia. Eu sou um cara mais aceleradão, assim. Então é isso, assim. Até falei 10 coisas. Você perguntou qual que é a minha meta, eu tô falando que eu sou ansioso. Cara, mas aqui, ó. E eu acho que uma coisa legal, Paulo, que eu me identifiquei no ponto, cara, que tu falou muito no processo, né? Eu bato aqui no podcast sempre essa questão do processo também. Apaixonar-se pelo processo, apaixonar-se pelo processo. E a gente sempre falou aqui também essa questão da longevidade no esporte, cara. A longevidade é o que todo mundo quer aqui, é o que a gente mais defende nas nossas conversas com nossos alunos. E é isso, é pensar a longo prazo, pensar que, cara, daqui 30, 40 anos eu quero estar fazendo isso. Quem sabe eu vou estar correndo com meu filho, minha filha, netos já, né? Quem sabe? Então, tá fazendo isso, cara, com outras pessoas juntos, sabe? Que, poxa, é tão gratificante, cara. Quando hoje nós estávamos numa live, eu e o Fabrício, até eu comentei com ele, cara. Para mim foi tão legal a primeira vez que eu corri com meu pai, cara. Tipo, cara, foi muito bacana, porque ele tinha parado por um tempo, estava retornando por causa da minha profissão, principalmente, eu consegui motivar ele, e eu estava praticando com ele aquele esporte, né? E a gente tem uma diferença aí de 21 anos, e eu estava fazendo esse mesmo esporte. Nós estávamos correndo um do lado do outro e se divertindo pra caramba. Então, essa é a questão, a gente pensar em longevidade, pensar o quanto isso aí pode ser gratificante para nós e para as pessoas que a gente tanto ama. Isso é verdade. Teve um dia que eu fui correr, meu pai foi de bicicleta e eu fui correr. E aí a questão assim que ele treina, a gente tem quase 40 anos de diferença, 39 anos, então é um negócio legal. Meu pai que foi mais apressado mesmo. mas um ponto que eu queria que a gente tocou aqui, tanto o Paulo quanto o Felipe falaram, que é a questão da longevidade do esporte. E eu vou trazer isso um pouquinho para cá, não vou pensar tanto em longevidade, e sim na iniciação. Porque agora, não sei como é que é em São Paulo, como é que foi lá, mas não tá tendo essa iniciação esportiva. O esporte não tá entrando cedo na vida das pessoas, ele acaba entrando tardiamente, seja porque as competições escolares estão diminuindo, a própria educação física dentro da escola está diminuindo. O que tu vê nessa nova geração, não sei se tu tem contato também com essa parte, tu trabalhou com categoria de base, então tu tem esse contato, no que isso afeta as crianças, os adolescentes, para o pessoal, às vezes, que tem um filho, ou até se tu é adolescente e está escutando a gente aqui, como o esporte pode mudar a forma da tua vida nessa iniciação precoce. E tu também começou cedo, então o que isso influenciou na tua vida? Cara, puta, boa pergunta, porque é uma bola que a gente precisa levantar, assim. Eu vou até além, assim, eu acho que o Brasil não é uma potência no esporte exatamente porque é a Anabase, né? A gente tem um N, né? A gente tem uma amostra, um número amostral muito pequeno, né? A gente sabe que, cara, os Estados Unidos, por exemplo, a seletiva olímpica dos Estados Unidos muitas vezes é mais forte do que as Olimpíadas, né? Então, o indivíduo nem pega a final na seletiva olímpica, e se ele fosse para as Olimpíadas, possivelmente ele subiria no pódio, assim, sabe? Por quê? Porque lá, cara, assim, tem muita criança fazendo esporte, e no Brasil tem poucas.
E tem poucas por vários motivos, porque é um país mais pobre, país que o governo não tem tanto incentivo, então assim, a gente e parece que além de não ter, está diminuindo, né? A gente vê cada vez menos programas e, cara, notícias de que a prática de educação física na escola foi removida do currículo regular, assim. Eu conheço algumas pessoas que estão remando contra, estão tentando, né? Até a gente tem ex-atletas olímpicos que estão em projetos dentro do governo para tentar reverter isso. Agora, a gente está falando isso a nível governamental e políticas públicas. No âmbito particular, no âmbito individual, cara, se vocês estão ouvindo e têm filhos, assim, por favor, coloquem eles para treinar, para fazer alguma atividade física, se possível natação, porque que eu vi, e assim, cara, todo mundo que eu converso fala, puta, eu tenho raiva dos meus pais porque eles não me ensinaram a nadar quando eu era criança, ou não insistiram, porque natação, depois de velho, não é quase impossível, brincadeira, é difícil de aprender, cara. Sim, é muito clara a diferença de quem... É muito clara a diferença de quem nadou quando criança, de quem não nadou. Mas, assim, eu sou um exemplo, e eu falo isso muito tranquilo, que quem eu me tornei hoje, eu devo muito, muito ao esporte, mas muito, assim, sabe? Os meus valores, o que eu acredito, o que eu acho que é relevante, a minha dedicação às outras coisas da minha vida. Não que eu seja um exemplo de pessoa, mas não sei, assim, eu tenho o esporte muito do meu lado, né? Eu brinco que meus grandes amigos eu fiz através do esporte, e as pessoas que eu tenho contato recentemente, assim, pelo esporte eu já acho fantásticas, porque, pô, esse cara é do esporte, ele deve ser gente boa, sabe? O cara, quando ele vem do esporte, ele tem que ser muito ruim para eu não gostar dele, porque ele já vem do esporte, ele tem um ponto a mais ali, um ponto positivo. É isso, assim, eu acho que, cara, isso é muito claro, né? É a mesma coisa que falar que esporte faz bem para a saúde, né? É a mesma coisa. Pô, esporte faz bem para a formação do caráter de uma criança? Com certeza, cara, com certeza. E às vezes, só um exemplo bobo, assim, cara, às vezes no cursinho lá, eu sentava para estudar, eu estudava o dia inteiro. E eu falava, cara, como você consegue? Eu falei, sei lá, velho, falaram que eu tenho que fazer, eu faço, porque sempre foi assim a vida inteira. Tipo, ó, entra aí e vai nadar 6.000 metros, tá frio. Tá bom, velho, o cara mandou, eu vou fazer, sabe? Eu fui criado assim, né? E se eu reclamasse para minha mãe, ela ia ficar brava comigo, ia falar, não, vai lá, agora você vai fazer mesmo, né? Então, acho que é isso, cara, acho que esse é o recado para os pais. Nós que seremos, acho que você, alguém aqui é pai de nós 5 ou não? Que a gente saiba, não. Não, oficialmente não. Acabou com o podcast agora. Rapaz. Eu ia fazer uma pergunta séria agora, né? Cara, desconcertou, né? O seguinte, eu vi o Paulo falando ali sobre a questão nos Estados Unidos ser bem mais difundido o esporte, né? O Nestor falou também. Eu acho que o Paulo é a pessoa perfeita para responder uma dúvida que eu acho que eu e grande maioria das pessoas têm, assim, dessa questão de culturalmente o Brasil ser mais favorável ao futebol e menos às outras modalidades, né? Então, como o Paulo está bem nesse ramo, né? Eu queria perguntar para ele assim, se realmente há essa diferença entre dar mais visibilidade ao futebol e menos às demais, questão de investimento, enfim, como que tu vê essa questão? Cara, eu acho que não é que a gente dá mais para o futebol, a gente dá menos para as outras, cara. Assim, não dá muito, assim, cara. Tem bastante moleque que cara, sonha de ser jogador de futebol, porque no Brasil o exemplo de sucesso dentro do esporte é como um jogador de futebol, né? Então, talvez a gente dê menos para as outras, e se a gente valorizar outros esportes e atletas profissionais de outras modalidades, o cara tenha o sonho de ser o Isaquias, ao invés de ser o Neymar, sabe? Exato. Mesmo porque o Isaquias é tão bom como o Neymar, né? Eles só são de esportes diferentes, mas o Isaquias é um fenômeno, né? Assim como o Neymar também é um fenômeno.
é que, óbvio, o futebol ele envolve uma quantia financeira muito grande. Ele é um espetáculo, né? Ele é um show. E aí tem a questão financeira envolvida. Mas a gente tem essa cultura. Eu acho que o negócio é cultural mesmo, assim, né? E como eu convivi muito com a base, e assim, eu convivi com uma dos clubes com maior tradição, né, nas categorias de base. O Palmeiras é um bom time de base, é um bom time profissional, obviamente, também. Então, assim, eu vivia com os mais selecionados, né? O indivíduo para estar ali, ele já passou pelo processo. E tinha atletas de 13 anos, de 12, 13 anos, que era a salvação da família, né? Então, que era assim, cara, esse moleque, ele precisa virar jogador de futebol porque a família tem 10 pessoas que dependem de comer por causa dele, atualmente, inclusive, já. Naquela Então, fase já. Cara, isso assim, dá um transtorno na cabeça do indivíduo, porque você tá lidando com uma criança, né? E tem uma equipe, eu tenho um profissional, médico, eu tenho um fisioterapeuta, tenho um psicólogo, tenho um nutricionista, para uma criança de 13 anos. E isso, assim, não é só no futebol, né? Sabe, tem ginástica, tem vários outros esportes que tem essa especialização precoce e ela faz parte do processo. A gente, obviamente, tenta combater, mas ela faz parte da questão. Então, assim, eu acho que, respondendo a sua pergunta, talvez falte mais para os outros. E não, cara, futebol tá ok e a gente tem um N razoável, né? E até, inclusive, a gente tem uma profissionalização do atleta jogador de futebol, né? A gente cada vez mais enxerga isso, que não tem mais essa questão do futebol é jogador e outros esportes são atletas, né? Os jogadores de futebol estão sendo atletas, né? Eles são profissionais, eles se cuidam. A gente pega exceções, mas pega exceções em todos os outros esportes também, né? Sabe que tem exceções em todos os lados. Legal. Cara, pra gente encerrar, eu sei que o Nestor tem uma... Pela 10ª vez a gente vai encerrar, vamos lá. Agora a gente vai encerrar. Não, agora realmente, pra quem tá nos acompanhando, a gente vai encerrar, porque, cara, o Paulo deve estar cansado. Pra quem Parte 1, parte 2, não tem O Paulo problema. tem que treinar exato. ainda, gente. Ainda depois ele vai Não. Já treinei 2 vezes, eu sofri daí. Eu tava fazendo tiro hoje lá, cara. Nossa, tiro pesado. E para quem está nos escutando, agora já são 9h20, quase 9h30 da noite, né? Então, cara, estamos... 3 horas eu entro no sarcófago aqui. Cara, assim, Paulo, para nós encerrar, o Nestor ele tem umas perguntinhas assim, tiro rápido. Nestor, vai com a não, tua cara, aí. vocês já me fizeram... Tiro rápido, cara, é tiro rápido. Outro tiro. É uma ou outra, ó. O Juliano tinha feito, para começar, o Juliano tinha feito essa pergunta e aí tu acabou, e aí tu não falou. Natação, bike ou corrida? Atualmente natação, mas varia, mas atualmente é o que mais gosto de natação. O esporte pra ti é? É vida, velho, é vida. Qual a melhor refeição pós-prova? Aquela que termina a prova e tu fica falar vários, mas é que eu tô pensando a melhor. Eu gosto muito de... Cara, estrogonofe eu gosto muito, cara, pós-prova. Tá. Tu acha que as pessoas de forma geral, preferem correr mais longe ou mais rápido? As pessoas ou eu? As pessoas. As pessoas, em geral. As pessoas gostam de correr mais forte, cara, eu acho. Mais rápido, então? E tu? Também. Eu gosto de correr mais rápido. Qual é teu horário preferido para treinar? 6 da manhã. 6 da manhã, de manhãzinha. Qual a distância que tu gosta de treinar em cada uma das modalidades? Natação? Eu gosto dos mais curtos, cara. Eu gosto de treino intervalado, gosto de tiro, mas eu entendo e dou importância também para os longos. Devagar, cara. Longo é sempre devagar, pelo amor de Deus. Então, a gente já tem a resposta da próxima, que era um tipo de treino que tu gosta. Tipo intervalado. Eu gosto da sensação de morte iminente, velho. É foda. E mais relacionado à parte da corrida mesmo, tu prefere correr na pista ou correr na rua? Correr na pista. Se eu pudesse, só correr na pista, velho.
Pô, pista é o melhor lugar do mundo para correr. Se for tartan ainda, tartan você é louco. Eu corro uma maratona numa pista, se deixar. É isso aí, muito obrigado. Valeu, galera. Pessoal, para quem está acompanhando então esse episódio, nós tivemos a participação aqui do Paulo. Paulo, deixa tuas redes sociais aí para quem estiver acompanhando e quiser te seguir lá no Instagram, Facebook, não sei quais os canais que tu usa. Cara, eu uso muito Instagram, eu sou mais velho, né? Então eu sou único, né? Consigo focar em um só. Então eu uso bastante Instagram. Facebook já perdeu. Eu sou de tipo, era Orkut, né? Aí acabou Orkut, aí Facebook, agora acabou o Facebook. Daqui a pouco, acho que o TikTok eu não vou, não, porque talvez seja um outro. Mas o Instagram, meu perfil é paulo.pucinelli, né? Com 2 Cs e 2 Ls, Pucinelli, né? Uhum. E, cara, me sigam lá e, cara, me mandem mensagem. Eu sou super receptivo. Como eu disse, eu vivo com o celular na mão, então eu consigo responder e tenho o maior prazer de responder. E, se possível, compartilhem esse episódio, né? Eu vou repostar, vou falar obrigado, vou falar para as pessoas seguirem, vou fazer tudo isso. Se ele chegar a X views, a gente vai, né, vai fazer sorteio. Faz parte 2, Exato. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer, cara, tem essas caixinhas de pergunta, eu nunca abri, porque eu sei que assim, cara, chuva de resposta. Vou ficar preso, aí eu abro essas caixinhas, mas eu vou abrir e vou deixar para vocês responderem. Eu vou abrir lá e falar, os caras vão responder para vocês. Show de bola. Para cima. Perfeito. Então, Paulo, muito obrigado por esse episódio. Cara, a gente aí, acho que já passamos de 1 hora, hein? Certamente. Então, para você que está acompanhando aí na sua casa, seja no trânsito, espero que você tenha saído aqui muito feliz, com muito conhecimento, e acompanhe a gente nas redes sociais também, no @ProEliteAssessoria, ou então no @Programa Corrida Inteligente e também no @Universo Corredor. Os arrobas estão por aí, vai estar na descrição desse vídeo para vocês acompanharem. Um forte abraço a todos, uma boa semana e valeu! Deixa eu falar, por favor. Vai. Voltamos. Deixa eu me despedir. Moçada, velho, foi um prazerzaço gravar com vocês. Vocês são pessoas fantásticas, velho. Tô com vontade de conhecê-los pessoalmente um dia. A gente pode marcar uma prova aí para fazer por aqui na região sul. Pode ser aquele Up in Hill, que é uma prova legal de fazer. Tranquilinha. E eu já falei nesse podcast que eu ia fazer, então eu praia lá. Cara, mas foi um prazerzaço. Parabéns aí pela iniciativa. Eu tô muito feliz de ter gravado com vocês. Assim, posso estar sendo enganado pela emoção, mas, cara, foi um dos podcasts que eu mais fiquei à vontade de trocar ideia. Bacana. Obrigado aí por proporcionar esse ambiente. E sucesso para vocês, cara. Sucesso na assessoria, sucesso nessa missão aí de vocês de levar conhecimento e pregar isso aí, cara. O esporte é isso, acho que a gente vive disso e tá no nosso DNA essa reverberação do bem, né, cara? E vamos para cima. Parabéns, viu, moçada? Parabéns demais. A gente agradece e depois dessas palavras, não fico até sem palavras para falar. O cara rasgou elogios para nós, a gente só fala mesmo. Muito obrigado mesmo pela tua presença aqui. Pessoa fantástica que tu deu para ver pela conversa, que tem uma vibe bem parecida com a nossa, o mesmo estilo de pensar, e eu acho que a gente só tem a crescer. Vamos marcar essa prova aí sim. Muito obrigado mesmo, Paulo. Valeu, moçada. Pode acabar agora, viu? Foi mal. Tranquilo, o editor que você vira. Gente, então, muito obrigado a todos. A gente vai encerrando por aqui e até mais. Valeu! Valeu!